Pessoal, nosso esporte tem crescido muito ultimamente, então eu queria aproveitar essa oportunidade para esclarecer algumas dúvidas que têm surgido muito com os atletas em relação às categorias. Por exemplo, categoria Wellness, uma categoria que foi criada por nós aqui no Rio de Janeiro em 2006, é uma categoria exclusivamente feminina, onde o padrão de físico ele pede tônus muscular sem exagero, uma linha harmônica, pouca definição, sem grandes cortes profundos, simpatia, beleza, atitude, desenvoltura no palco e que se mantenham sempre nas características femininas. O que ocorre, que gera muita dúvida para as pessoas, é que num determinado campeonato ou outro, no comparativo, às vezes a campeã foge um pouco do padrão ideal do wellness. Mas isso acontece por quê? Porque é um esporte de comparação. Então, naquele determinado campeonato, pode ser que a primeira colocada que o pessoal achou um pouquinho mais forte, fora do padrão, mas a outra, gordura localizada, celulite, se apresentou muito mal no palco, ou não é tão bonita, tão graciosa. Então, como é um conjunto, às vezes realmente ocorre de a primeira colocada não ser o padrão ideal, mas o que é muito difícil por ser um esporte subjetivo. Então, a gente tem que se preocupar sempre em chegar mais perto do padrão da regra e não daquela atleta que você viu ganhar naquele campeonato ou naquele outro, não. Porque você pode chegar lá e se deparar com uma que está no padrão que a regra exige. Aí você não vai se dar bem. Na categoria, por exemplo, Body Fitness, para nossos atletas aqui do Rio de Janeiro e do Brasil se enquadrarem, demorou um certo tempo, porque a tendência natural genética das nossas mulheres é ter a coxa, e elas que malham mais ainda, aumenta mais volume de coxa e de glúteo, e que lá fora não tem o padrão americano, com aquelas mulheres de perfil bem magras e com os seios grandes. E no Body Fitness antigamente aceitavam esse padrão nosso brasileiro com tônus muscular. Quando eles começaram a modificar demais a categoria, tem que ficar com a perna já com menos volume, já não tão cortada, já manter a cintura fina, alargar um pouco o dorsal, um volume maior de ombro, um pouquinho mais de definição nesses membros superiores, as brasileiras tiveram que começar a se enquadrar. Hoje em dia já estão bem melhores do que no início da transição. A gente está conseguindo chegar lá com atletas de nível excelente, a gente já tem atleta profissional e já está arrebentando lá fora. A gente consegue hoje ter atletas de academias que as pessoas nunca imaginariam que iam ter atletas dentro da sua academia. Toda academia hoje tem atleta em alguma categoria, não tem como não ter. É só mudar um pouco mais essa cultura de que o fisiculturismo não é só o bodybuilding. Já agora, bem recente, começou a ter na categoria feminina o Women's Physique, que nada mais é que o intermediário entre o body fitness e o culturismo feminino. Eles fizeram uma mesclagem, estão deixando que tenha um tônus muscular um pouco maior do que o body fitness, um pouco menor do que o culturismo. Eles exigem a presença, uma beleza diferente que antigamente no culturismo feminino não contava, no Women's Physique conta essa beleza, a sensualidade na apresentação, as poses compulsórias são diferentes para o Women's Physique e respeitando o principal da categoria feminilidade. Bikini Fitness é uma categoria que já tem há muito tempo lá fora, sucesso absoluto. Aqui no Brasil está começando a pegar, está engatinhando ainda. Por quê? Não é por ser uma categoria nova, é pela regra da categoria, pelo tipo físico que a categoria pede, a gente ainda está tendo uma certa dificuldade com as nossas atletas. Temos excelentes atletas, ganhando Arnold, se dando bem, mas assim, na proporção
de mulheres que a gente tem na cidade está bem pequena ainda em relação às outras categorias. Por quê? O físico de uma biquíni, ela tem que ser bem magrinha, ela tem que ter aquela linha mesmo fina, que as nossas atletas geneticamente já têm uma estrutura maior e gostam de treinar na academia. E a biquíni não pode ficar treinando muito, porque ela não pode ser muito definida, não pode ter muita massa muscular. Ela tem que ser aquele treino bem leve, é um circuito, é esteira, é uma linha muito, muito, muito fitness. Então, é bem light o físico de uma biquíni. Tem que ser princesinha, boneca, bem linda. A apresentação da biquíni tem todo um tipo diferente de se colocar no palco, que não é fácil. As pessoas, a primeira vez que assistiram o campeonato aqui, ficaram assim, quem não conhecia, ficaram sem entender. O que elas fazem? Elas ficam fazendo o tempo todo algumas poses no palco que, para quem não conhece, fica diferente. Então o pessoal ficou meio acostumado só com o wellness, o desfile normal. Então tem uma série de fatores no biquíni que agora que a gente está começando a colocar mais atleta na categoria. É uma categoria que lá fora super conhecida, profissional. As atletas de lá estão faturando bem, estão com bons contratos, bons salários por conta dessa categoria lá, pelos patrocinadores das empresas que estão querendo mudar um pouco essa cara da venda de suplemento. Presta atenção nessas regras que eu falei, se prepara para a categoria que você vai conseguir obter bom resultado. Fica aí uma dica aí, FBB Rio.